Essa mulher recebe olhos de doadores falecidos, o que lhe permite ver a morte se aproximando dos outros. O filme começa com uma atmosfera noturna, repleta de gritos de pessoas chamando alguém de bruxa enquanto atiram pedras. Dentro da casa, atingida por pedras, uma mulher é vista em pé em uma pequena cadeira com a intenção de se enforcar. De repente, uma figura negra e sombria avança em sua direção e derruba a cadeira em que ela está em pé, causando sua morte por enforcamento. O filme então começa de fato e passa a contar a história de uma mulher chamada Sidney. Sidney é uma violinista clássica de sucesso de Los Angeles, mas por trás de seu sucesso se esconde algo ainda mais extraordinário. Ela é cega. Sidney é cega desde os 5 anos de idade, devido a um acidente com fogos de artifício. Ela agora mora sozinha em seu apartamento e consegue ir às suas aulas de violino usando apenas sua bengala. A cegueira precoce fez com que seus outros sentidos se tornassem extremamente apurados, de modo que, mesmo sem a visão, Sidney consegue realizar suas atividades diárias sem dificuldade. I can feel the sun on my face. That's not entirely true. Após concluir suas atividades, Sidney retorna para casa e demonstra grande expectativa para realizar o transplante de córnea. Ela aguardava ansiosamente o momento em que finalmente poderia enxergar como uma pessoa normal novamente. Após receber um doador, a cirurgia de transplante de córnea de Sidney está agendada para o dia seguinte. Após a cirurgia, Sidney faz amizade com uma jovem paciente do hospital chamada Alicia. Alicia conta que está internada há muito tempo e, a partir desse momento, Sidney e Alicia se tornam amigas próximas, compartilhando histórias com frequência. Alguns dias depois, chega a hora de Sidney remover as bandagens dos olhos. Inicialmente, sua visão não se torna nítida imediatamente como a visão normal, pois tudo ainda parece embaçado, e ela é informada de que deve esperar algum tempo para que sua condição se estabilize. Naquela noite, Sidney acorda após ouvir ruídos estranhos. Ela então vê a sombra de uma paciente idosa ao seu lado, acordando e sendo levada por uma figura sombria e negra. Curiosa, Sidney começa a seguir a idosa, mas coisas estranhas começam a acontecer ao seu redor. Mrs. Hellman. No dia seguinte, Sidney descobre que a idosa faleceu durante a noite. Ela fica confusa porque se lembra claramente de ter visto a mulher caminhando pelo corredor do hospital na noite anterior. Nesse momento, Sidney ainda não se deu conta de que testemunhou o fantasma da idosa sendo levado por uma manifestação da morte. Após um período de recuperação, Sidney finalmente recebe alta do hospital. Antes de partir, Sidney e sua irmã Helen se despedem de Alicia e registram o momento juntas com a câmera de Alicia. Ao chegar em seu apartamento, Sidney se surpreende com a presença de seus amigos, que vêm recebê-la. Como sua visão ainda não voltou completamente ao normal, ela ainda está se adaptando a coordenar o que vê e ouve, em meio ao barulho, o que a deixa um pouco sobrecarregada pela multidão. E na tentativa de ajudar Sidney a alinhar todos os seus sentidos, ela consulta um médico chamado Paul. Paul ajuda Sidney a se recuperar e a orienta no aprendizado de como usar sua nova visão, para que ela se sincronize com seus outros sentidos. Com o passar do tempo, a visão de Sidney gradualmente se torna mais brilhante e nítida. No entanto, por trás de sua felicidade, ela começa a ver coisas que não quer ver. Sidney frequentemente tem visões de fogo e pessoas morrendo, e às vezes sente como se seu próprio apartamento estivesse mudando. Certa noite, ela vê uma sombra passando repetidamente em frente à sua porta. Movida pela curiosidade, Sidney sai do apartamento e descobre que a figura é um menino usando uma capa de chuva. O menino pergunta se ela viu seu boletim. Confusa, Sidney pretende levar a criança de volta aos pais, mas quando vira a cabeça por um instante, o menino desaparece repentinamente. Do you live here, sweetie? Have you seen my report card? Your report card. A partir desse momento, Sidney começa a sentir que há algo de errado com seus novos olhos. Essas experiências dificultam sua concentração durante os estudos de violino. Percebendo que algo está incomodando Sidney, o maestro da orquestra, Simon, a convida para almoçar e conversar. Enquanto Simon vai fazer um pedido, uma mulher misteriosa aparece de repente e atravessa o corpo de Sidney, chocando-a tanto que ela cai e chama a atenção de todos. When there was nothing to worry about. 42? Yeah.
I told you I was gonna do it. There was a woman. Sidney tenta explicar o que aconteceu para Simon, mas ele descarta a possibilidade de ser uma alucinação. Depois que Sidney sai, uma nítida marca de mão aparece em uma pilha de açúcar derramado, indicando que uma presença invisível realmente a estava perturbando. Então, Sidney decide consultar um oftalmologista, acreditando que deve haver algo errado com seus olhos que esteja causando as frequentes alucinações. Acompanhada por Paul, ela vai ao hospital, mas, após um exame minucioso, nenhuma anormalidade é encontrada e seus olhos são considerados perfeitamente saudáveis. Paul mais uma vez tranquiliza Sidney, dizendo que o que ela está sentindo é normal durante o período de adaptação e a aconselha a treinar a visão assistindo à televisão. Enquanto assistia à TV, Sidney de repente vê algo estranho novamente. Seu quarto inteiro parece estar em chamas, com várias pessoas queimando lá dentro, mas tudo não passa de um pesadelo. Em pânico, Sidney sai correndo do apartamento tentando ligar para Helen, mas não consegue contato. Na rua, Sidney esbarra acidentalmente em uma mulher, e, estranhamente, o corpo da mulher atravessa o seu. Ambas param em choque, confusas com o que acabara de acontecer, e momentos depois, Sidney percebe que o corpo da mulher está estendido na estrada, morta após ser atropelada. Sidney então vê o espírito da mulher sendo levado pela terrível sombra negra que ela já vira antes, e a sombra rosna furiosamente para Sidney ao perceber que ela a podia ver. Logo em seguida, tanto a figura da sombra negra quanto o espírito da mulher desaparecem sem deixar rastro. Buscando refúgio, Sidney entra em um restaurante chinês para se acalmar enquanto liga para Paul, pedindo urgentemente que ele venha o mais rápido possível. Enquanto espera por Paul, Sidney começa novamente a vivenciar eventos estranhos e perturbadores. O fogão da cozinha explode repentinamente, assustando Sidney. Excuse me. Ao abrir os olhos, ela vê que o restaurante se transformou em escombros. Pouco depois, Paul chega ao local. Em pânico, Sidney explica que o restaurante estava perfeitamente bem momentos antes, mas de repente virou ruínas. Paul conta a ela que um incêndio ocorreu no restaurante uma semana antes, matando todos que estavam lá dentro. Nesse momento, Sidney percebe que tem visto seres sobrenaturais o tempo todo. Ela consegue ver coisas que pessoas comuns não deveriam ver, como a figura sombria e negra que costuma vir buscar as almas daqueles que acabaram de morrer. Por causa de seus novos olhos que lhe permitem ver espíritos, Sidney tem dificuldade em distinguir entre o que é real e o que não é. Mesmo depois de explicar tudo para Paul, ele se recusa a acreditar nela. Frustrada, Sidney decide terminar o relacionamento com Paul. Ao entrar no elevador, ela vê um senhor de costas para a porta, mas quando Sidney verifica o monitor da câmera de segurança, o elevador está vazio. Ela imediatamente percebe que o senhor é um fantasma e se recusa a entrar. Sidney então decide pegar outro elevador depois de se certificar de que não há nenhum fantasma lá dentro. A princípio, ela pensa que tudo ficará bem, mas o fantasma aparece de repente no mesmo elevador que ela. Em pânico, Sidney tenta desesperadamente abrir as portas do elevador. Felizmente, as portas se abrem bem antes que o fantasma consiga se aproximar dela. Ao sair do elevador, Sidney encontra novamente o menino de capa de chuva. O garoto insiste em perguntar sobre seu boletim escolar desaparecido, mas Sidney diz que não o viu. De repente, o menino pula da janela do apartamento. Chocada, Sidney corre até a janela e olha para baixo, mas não há ninguém lá. Momentos depois, o menino reaparece de repente e começa a persegui-la. Sidney finalmente percebe que o menino é na verdade um fantasma. Assim que entra em seu apartamento, Sidney tranca a porta, quebra todas as luzes e cobre os olhos com um pano. Nesse momento, ela deseja ser cega novamente para não ter que ver coisas tão terríveis. Sidney começa a se isolar do mundo exterior, não indo mais ao trabalho, nem socializando com ninguém.
o que preocupa profundamente as pessoas mais próximas a ela. Por fim, Paul invade o apartamento de Sidney e, ao vê-la tão aflita, a leva imediatamente ao hospital para tratar o ferimento em sua mão. Naquela noite, enquanto Sidney está no hospital, Alicia a visita. Alicia diz que precisa ir embora logo, e Sidney tenta impedi-la apenas para perceber que Alicia está sendo levada pela figura sombria e negra. You're back. I have to go now. Wait, hang on. Alicia. Quando Sidney acorda mais tarde, Helen já está lá e lhe entrega uma foto de Sidney e Alicia que elas tiraram antes de Sidney sair do hospital. No entanto, ao olhar para a foto, Sidney fica confusa e pergunta a Helen quem é a mulher na imagem. Helen diz a ela que é a própria Sidney. Confusa e abalada, Sidney corre para o banheiro para ver seu reflexo. E então é revelado que, desde que recuperou a visão, Sidney nunca viu seu verdadeiro rosto. O rosto que ela vinha vendo o tempo todo era o de outra mulher que ela não reconhecia, e não importa quantas vezes ela se olhasse no espelho, Sidney sempre via o rosto dessa mulher em vez do seu. Alicia's mother wanted you to have this. It's you, Sidney. That's not me. You're scaring me. Tudo isso deixa Sidney ainda mais curiosa sobre a identidade da pessoa que doou os olhos que ela agora possui. Após pesquisar informações online, Sidney descobre que, quando alguém recebe um transplante de órgão, fragmentos das memórias ou emoções do doador podem, por vezes, ser transferidos para o corpo do receptor. Esse conceito é conhecido como teoria da memória celular. O que Sidney tem visto podem ser as últimas memórias de seu doador de córneas. Sidney, então, vai ao encontro de Paul, com a intenção de perguntar sobre a identidade do doador. No entanto, Paul se recusa a revelá-la, explicando que as identidades dos doadores são confidenciais e não podem ser acessadas livremente. Se Paul obtivesse essa informação ilegalmente, estaria arriscando sua carreira como médico. Desapontada com a decisão de Paul, Sidney decide ir embora. Em seu apartamento, Sidney olhou-se mais uma vez no espelho e sentiu que o rosto que via sempre não era o seu, mas o da mulher que lhe doara os olhos. Sidney, então, tentou se comunicar com a dona daqueles olhos, perguntando o que ela queria. De repente, a mão de Sidney se moveu sozinha, como se estivesse sendo controlada pela doadora dos olhos. Depois disso, Sidney teve outra visão de um incêndio e começou a pensar que o fogo poderia ter sido a causa da morte da mulher. What do you want? But how can I if you won't even tell me? Sidney tentou descobrir a identidade da mulher sozinha, mas de repente Paul apareceu. Secretamente, Paul havia obtido informações sobre a identidade da doadora de córneas e explicou que o nome da mulher era Anna e que ela era do México. Após a morte de Anna, seus olhos foram retirados para doação e Sidney se mostrou a receptora mais adequada. Sem perder tempo, os dois viajaram imediatamente para o México para conhecer a mãe de Anna. Sua doadora era mexicana. Ao chegar na cidade natal de Anna, Sidney viu novamente a figura fantasmagórica de alguém queimado pelo fogo e pediu a Paul que parasse em frente a um prédio em ruínas. Sidney percebeu que o local havia sido destruído por um incêndio e que todos dentro dele haviam morrido nas chamas. Então, Paul perguntou a um menino que brincava por perto e o garoto explicou que o local costumava ser uma fábrica de artesanato em cerâmica. Mas um incêndio de grandes proporções matou todos os trabalhadores, incluindo o irmão mais velho do menino. Antes de ir embora, o garoto mencionou brevemente uma bruxa que, segundo a crença popular, teria causado o incêndio. Em seguida, eles continuaram sua jornada até a casa da mãe de Anna. Ao chegarem, Sidney e Paul conheceram a Sra. Martinez, mãe de Anna. Assim que a Sra. Martinez e Sidney se olharam, ela percebeu imediatamente que Sidney tinha os olhos da filha. A Sra. Martinez então começou a contar-lhes sobre Anna. Anna era uma adolescente introvertida que possuía um dom especial desde o nascimento. Um dia, enquanto a Sra. Martinez trabalhava em uma fábrica de artesanato em cerâmica, Anna foi avisá-la de que o local iria pegar fogo. Anna viu muitas figuras sombrias negras ali, o que significava que muitas mortes estavam prestes a acontecer. Ela tentou salvar sua mãe e todos na fábrica, mas ninguém acreditou nela. Pouco depois de Anna ser expulsa da fábrica, ocorreu uma enorme explosão que matou muitos dos trabalhadores que estavam lá dentro. Os moradores culparam Anna, acreditando que sua presença havia causado o incêndio, e foram até sua casa, atirando pedras e chamando-a de bruxa. Dentro de casa, Anna acreditava que sua mãe havia morrido no incêndio,
embora na realidade a Sra. Martinez tivesse sobrevivido ao escapar pouco antes da explosão. Pensando que sua mãe estava morta e sentindo que havia falhado em salvar alguém, Anna decidiu tirar a própria vida. Após a morte de Anna, sua mãe concordou em doar as córneas de Anna, e Sidney tornou-se a receptora. Desde que recebeu os olhos de Anna, Sidney também adquiriu a capacidade de ver os mortos e prever a morte. Enquanto a Sra. Martinez contava a história de Anna, Sidney de repente viu a figura sombria aparecer atrás dela, sinalizando que a morte se aproximava. Momentos depois, a Sra. Martinez sofreu um ataque cardíaco e Paul a levou às pressas para o hospital, deixando Sidney sozinha em casa. No porão, Sidney viu o espírito de Anna ainda vagando. Desde sua morte trágica, o espírito de Anna estava preso, revivendo incessantemente o momento de sua morte. Isso acontecia porque Anna ainda se sentia culpada, acreditando ser responsável pela morte de muitas pessoas. Quando Sidney viu o espírito de Anna se enforcando, tentou salvá-la dizendo que nada daquilo era culpa dela. Anna não causava mortes através de suas visões, ela apenas via o que estava destinado a acontecer. Anna não era uma bruxa, mas alguém abençoada com o dom de ver a morte antes que ela chegasse. Após ouvir isso, o espírito de Anna finalmente encontrou paz e desapareceu. Depois de resolverem seus assuntos, Sidney e Paul deixaram o México rapidamente. No carro, Paul mencionou que a Sra. Martinez havia falecido no hospital. Ao chegarem à fronteira, ficaram presos num enorme engarrafamento causado pela perseguição policial a um criminoso, o que obrigou todos os veículos que tentavam atravessar a parar para permitir que a operação prosseguisse. Nesse momento, Sidney começou a ver figuras negras e sombrias entrando nos carros da fila. Ela percebeu imediatamente que essas sombras eram presságios de morte, sinalizando que um incidente grave estava prestes a acontecer, um que ceifaria muitas vidas. A visão fez Sidney se lembrar dos sonhos recorrentes com fogo que vinha tendo. Lentamente, ela entendeu que esses sonhos não eram memórias do passado de Anna, mas sim a representação de um desastre de incêndio que estava prestes a acontecer naquele instante. Em meio ao trânsito, Sidney avistou um caminhão-tanque de gasolina e percebeu que ele ia explodir. Ciente do tempo limitado e determinada a não repetir o trágico destino de Anna, Sidney usou sua habilidade para alertar as pessoas ao seu redor. Ela tentou convencer Paul de que precisavam salvar todos ali, pois o incidente fatal era iminente. Pela primeira vez, Paul acreditou nela e ajudou. Sidney e Paul correram de carro em carro, forçando as pessoas a saírem e se afastarem da área sob o pretexto de uma bomba próxima. As pessoas começaram a abandonar seus carros e a se dirigir para locais seguros. Nesse instante, o carro dos criminosos, perseguido pela polícia, colidiu com o caminhão-tanque de gasolina, causando uma enorme explosão. Ao tentar se proteger, Sidney teve os olhos atingidos por estilhaços de vidro, sofrendo ferimentos graves, e foi levada às pressas para o hospital após o incidente. No final do filme, Sidney aparece tocando violino em um concerto. É revelado que ela ficou cega novamente devido aos danos causados pelos estilhaços de vidro. No entanto, ela se recusa a se submeter a outra cirurgia, acreditando firmemente que algumas coisas neste mundo é melhor deixar escondidas. E é assim que o filme termina. Você assistiu ao resumo do filme O Olho do Mal, lançado em 2008. Obrigada por assistir e um beijo da narradora.